Você quer pegar peixes grandes, curimatã, piau, peixes de água doce, né? Você tem que mergulhar e ir mais no centro para poder lançar as redes e pescar peixes grandes. Na nossa vida também, não dá para ficar na superficialidade da nossa existência, sem fazer uma revolução na nossa vida de fé. Se não nos proporcionarmos essa experiência profunda de fé, nós seremos pessoas fraquinhas, de pouca fé, porque não temos coragem de nos aprofundar, porque está bom, Pai, do jeito que está. Meu lugar de misericórdia está bom assim. Já rezo o texto todo dia, Padre. Vou à missa todo dia. Faço isso, está bom. Eu não preciso de mais. Precisa. Não é pequenininha, tu está ligando por vou te. Porque esta família, com este lugar de misericórdia, deve ser verdadeiramente uma experiência que revoluciona a nossa existência. Não pode ser uma coisinha fraquinha. Aí eu parto agora para o Evangelho, quando Jesus conta mais uma parábola, e ele diz assim: um homem, um rei, ele preparou a festa de casamento do seu filho, e mandou avisar os convidados: pronto, a festa está pronta, já mandei matar os bois, os animais cevados, tudo organizado. Mas as pessoas que foram convidadas para esta festa foram encontrando desculpas. Um disse: vou procurar Pokémon. Outro disse: vou ao shopping. Outro disse: hoje eu tenho os meus amigos. Hoje eu tenho meu grupo. Hoje eu tenho aqui. Cada um foi encontrando uma desculpa para não ir à festa de casamento. E outros ainda ficaram até bravos com os empregados, bateram, surraram os empregados. Mas o patrão ficou muito bravo, mandou queimar as aldeias. Jesus é muito forte aqui. Mandou queimar, matar tudo. E em seguida disse o quê? Agora ide por todas as encruzilhadas, por todo o caminho, e sair convidando fulano, ciclano, beltrano, venham todos. Aqui demonstra que o Senhor não nos convida porque somos os melhores, porque Ele mesmo disse: convidai os bons e os maus. Os bons e os maus. Porque quando o Senhor nos chama, não dá para separar ali na porta da igreja, né? O Papa ficar ali e diz: você pode entrar porque você é boazinho, você não entra porque você é mauzinho. Não dá para fazer isso. Na igreja entram todos foram convidados para o banquete. Não tem como lá, aqui na testa da pessoa está escrito: sou pecador, sou santo. Não tem. Então todos entram na igreja, todos são chamados para o banquete. E quando o salão já estava cheio, a igreja lotada, de repente, o dono da festa, o rei, entrou e deu aquela olhada, né, para todos os convidados, saudando, acolhendo. Mas no meio daquela multidão, o rei encontrou alguém que não estava vestido com traje de festa. Isso é uma parábola. É para dizer o quê? Que às vezes nós somos convidados, aceitamos o convite, mas não queremos estar aqui verdadeiramente para experimentar a graça de Deus na festa. E o que foi que Jesus disse? O rei olhou para aquele homem e perguntou: o que está acontecendo? Por que você não está com um traje de festa? O homem não respondeu nada. Tanto faz perguntar como não. Às vezes nós estamos assim também, indiferentes. Estamos aqui só de corpo presente,
É claro que eu não vou mandar vocês, amarrar vocês das mãos, os pés, jogar lá fora da igreja, para que fiquem lá com os infiéis, para que fiquem lá fora, para o ranger de dentes, o choro, o sofrimento. Eu não sou maluco. Mas aqui também é nítido, quando eu vejo que você foi convidado para uma festa e você está como estivesse no velório. Não está para celebrar uma festa, não está experimentando. E aí eu fico olhando e fico rezando por esta pessoa, porque a minha visão aqui, agora que está todo mundo caladinho de olho no padre, né? Essa é a pior parte, porque fica todo mundo olhando para mim e eu tenho que controlar os olhares de vocês, eu tenho que controlar aquilo que vocês querem me falar pelos olhares, mas sinto aqueles que mais precisam de misericórdia, mais precisam de misericórdia na missa. E às vezes o Senhor dá, ou quase sempre, umas intuições no meu coração para fazer certas coisas, que é justamente para ir ao teu encontro, para fazer você despertar que aqui não é uma brincadeira o que nós estamos experimentando nessa missa. Toda missa deveria ser de muita alegria. Toda missa deve ser um momento em que eu me encontro com esse lugar da misericórdia, com esse lugar de família cristã, para beber desta graça, que ninguém pode tirar ela de mim. Pelo contrário, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Este padre aqui tem uma exclusão muito grande, né? Não vou falar aqui disso não. Jesus que falou, Jesus que disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E nós podemos nessa noite dizer: nós somos escolhidos. A não ser que você esteja aqui só de corpo presente, mas se quer experimentar a graça de Deus, você foi o escolhido. Domingo passado eu estava aqui no pátio da igreja, então chegou um senhor, um rapaz assim, e ele me disse: padre, você lembra do dia em que você cantou a música do Padre Zezinho sobre a criança? Que eu fiz a encenação aqui, cantei com a criança, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Foi uma missa muito bonita. Então ele disse que 2 bancos à frente dele tinha um jovem, que eu fiz isso logo após a homilia, que ele entrou na igreja, sentou no banco, e a mãe dele tentava animá-lo, ela cutucava: se anima, fulano. E não fez sinal da cruz, com o capuz no cabelo, na cabeça, né? Com aqueles casacos com capuz, né? No período friozinho, e o boné na cabeça. E a mãe disse que o rapaz disse: padre, não tinha jeito, a mãe empurrava e ele deitava de novo aqui no ombro da mãe. Ela fazia de tudo, e ele nada despertar. Mas depois que o Senhor fez a canção, e você falou, padre, de muitas coisas, aquele jovem foi se levantando. Daqui a pouquinho ele tirou o boné, tirou o capuz, começou a bater palma, começou a celebrar, e dali em diante ele não caiu mais, não ficou mais lá como um morto-vivo dentro da igreja. E a gente nem se dá conta disso, né? De que quantas vezes isso acontece na nossa vida, de quantas vezes você chega aqui acabrunhado, entristecido, de que você faz a experiência na sua casa, de tanto sofrimento, tanta dor, de querer mudar as coisas e não consegue. E você chega na missa, você não veio para cá para ter sofrimento. A missa não deve ser um lugar de sacrifício, a missa deve ser um lugar de misericórdia. A missa deve ser um lugar de um profundo encontro com o Senhor. E que eu devo sair daqui melhor do que o que eu cheguei. Porque senão, na minha família, essa igreja não vai conseguir adentrar. E nesta igreja, a minha família não vai conseguir chegar, se eu não viver a misericórdia. No domingo eu refleti aqui: se você quer alcançar graças na sua família,
Não dá para vir sozinha para a missa. Não dá para vir sozinho. Tem que vir em família. Ai, padre, mas a minha esposa trabalha a noite toda. Meu esposo não tem condições. Não pode estar aqui. Ah, padre, meus filhos estão lá procurando Pokémon. Estão na internet. Está na casa da namorada. Mas como que nós queremos consertar as nossas famílias se nem rezar unidos nós estamos conseguindo? Porque vem de manhã e outra tarde. Porque nessa missa agora, quem está aqui com a sua família completa? Levanta a mão. Quem está com a sua família completa? Não deixou ninguém em casa. Olha aí, ó. Temos 1% da Assembleia. 1%. Os outros, o que estão fazendo? Esperando que caia a salvação na sua casa, se você não buscar. Padre, mas o que vamos fazer para contagiar, para aproximar a família da igreja, Padre? O que vamos fazer? Fazer essa experiência profunda. É um desafio. Também não sei a fórmula. Também não tenho uma receita pronta de como fazer. Só sei que nós não estamos atingindo o que nós queremos. Nós ainda não estamos indo, acertando o caminho certinho da renovação das nossas famílias, da renovação da nossa igreja, da renovação da nossa fé. Ainda queremos estar nas mesmas coisinhas, do mesmo jeito que já faz há 30 anos, 40 anos do mesmo jeito. E quando nós queremos uma renovação, quando queremos firmar os nossos passos, aí encontra sempre alguém. Eu não vou mudar nada não. Eu já faço isso há 40 anos. Esse padre chega aí e quer mudar as coisas. Eu lhe ouvi o que ele fala. Eu já estou aqui há 40 anos. Problema seu. Você pode estar há 1000 anos aqui. Mas o coração novo, a renovação na sua vida deve acontecer a cada dia. Porque senão nós seremos eternamente pessoas acomodadas, frias, calculistas e não abertas à renovação. Aqui eu não estou falando de renovação carismática, não. Eu estou falando da renovação espiritual da tua vida, da tua família. Como seria bonito se nesta Semana Nacional da Família nós estivéssemos aqui com todos os membros das nossas pastorais, da nossa igreja, com a sua família aqui, rezando na missa. É a única missa na Semana da Família que nós estamos realizando, e a outra no domingo. Mas eu olho aqui, levanta a mão, quem é agente pastoral dessa igreja? Sabe quantos grupos nós temos aqui nessa igreja? Quase 70 grupos. Só o SEGME são mais de 500 jovens. Significa 500 famílias. Cada movimento com suas famílias. Onde é que estão? Esperando que caia do céu o quê? Esperando que caia do céu a experiência nova na vida deles. E aí nós falamos de família. Eu vejo a pastoral familiar. Quem era a pastoral familiar aqui? Levanta a mão aí. Não é só vocês não. Eu sei que tem muitos outros. Cadê que estão aqui para beber a graça de Deus? Não venham com desculpas. Porque a missa é 20 horas. Os agentes pastorais não vêm com desculpas. Como é que querem alcançar a graça, levar a graça para dentro da sua pastoral, para dentro da sua família, se nem esses momentos conseguem vir se abastecer? Ai, padre, você está sendo muito bruto. Não, eu não vim para trazer a paz mesmo. Jesus não disse assim? Eu vim para incomodar mesmo. Eu vim para incomodar. Porque para passar a mão na cabeça de infiel não é comigo não. Passar a mão na gente pastoral não é comigo não. Não está aqui. Depois não pode dizer, a nossa igreja é morta, padre. A nossa igreja não tem nada. Eu fico me esgoelando, tentando de um lado, tentando do outro, animando. Nós padres tentando animar. Mas
uma andorinha só não faz verão. Não faz. Eu preciso que você dê esse testemunho na sua vida. Eu preciso que você compartilhe com aquele que não estava aqui. Não mande, eu não estou mandando recado para eles, não. Você vai dizer a sua experiência de estar aqui e perguntar por que você não estava lá também. Aí você vai encontrar as desculpas que os mesmos deram para Jesus na parábola, né? Não, hoje eu não podia, hoje eu tinha isso, hoje eu tinha aquilo. Aí vai chegar o momento que o Senhor vai dizer: eu não te conheço, eu nunca te vi, eu não sei nem quem você é. E vai fechar a porta. Vai fechar a porta. Não é palavra para Ricardo, não. É o próprio Jesus que diz. Se você não estiver vigilante, perseverante na sua oração, o noivo vai chegar na hora em que você menos espera. E vai dizer: vinde bendito de meu Pai. E aqueles que pouco caso fizerem das coisas de Deus, afastai-vos de mim, malditos. Deus me livre, Senhor. Chegar lá no céu e o Senhor me disser para mim que eu sou um maldito. Ave Maria, eu morro de medo disso. Por isso que quero ajudar vocês a ser verdadeiramente cristãos. Não é só fingidos de ir à missa, de participar de alguma coisa. Para salvar a família, é necessário primeiro você perceber que dentro da sua família, dentro da sua igreja, é o lugar de salvação. Dentro da sua igreja é onde estão ali os seus melhores amigos. Dentro da sua família, dentro da sua casa, que ficam esperando que você retorne, esperando que você volte, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos em que você diz assim: não vale mais a pena lutar pela minha família. Quantos casais chegam todas as semanas dizendo isso para mim: Padre, desisti da minha família, porque não percebe que dentro da família, se não tiver oração, perdão e amor, não se sustenta a família cristã. Não se sustenta a família cristã. Se por acaso a dor chega, se nós estamos unidos, se nós estamos verdadeiramente enraizados no amor de Cristo, nada poderá nos afastar desse amor. Quem vai nos amparar? Quem vai verdadeiramente nos ajudar estendendo a mão, se não for a nossa família? Por isso, meus irmãos, tua família volta para ela. Tua família te ama e te espera. Mas não espera só que o teu pai, a tua mãe ou teu filho faça uma coisa nova na tua vida, não. Faça você primeiro. Porque em casa estão aqueles que são os nossos melhores amigos. Não são aqueles que estão lá distante e que eu confidencio a minha vida por uma rede social, que não tem contato comigo, que não olha nos meus olhos, que não passa o mesmo sofrimento que eu na minha casa, na minha família. Mas quando só um na casa quer acertar, nada se acerta. Agora, quando todos verdadeiramente querem, realiza-se milagres grandiosos. Não é milagres físicos, não. São milagres aqui, ó. Milagres do coração. Milagres que salvam famílias. Milagres que salvam filhos. Milagres que salvam maridos, maridas. Claro, a palavra errada não existe, mas também existe. Como é que nós queremos salvar as nossas famílias? Se verdadeiramente não acontecer dentro de nós o perdão, liberta o teu coração, não fique guardando mágoas, não. Seu marido pecou hoje, tu deve perdoar ele 100 vezes. Se num dia ele pecar 100 vezes, perdoa 100 vezes. Se o seu filho bater a cabeça 100 vezes, perdoa 100 vezes. Porque se você não perdoar, você também será considerado como aquele infiel jogado lá fora do banquete. Porque nesta casa aqui, nesta igreja, nesta família, não há espaço para quem traz rancores de
40, 50, 60 ou 100 anos no coração, porque não consegue perdoar o filho, porque descobriu que o filho é homossexual, ou porque tem uma opção da vida, da sua sexualidade diferente, porque não consegue perdoar o seu filho, a sua filha, porque ele ou ela engravidou antes do casamento, porque não é capaz de perdoar o vacilo do homem, que na besteira dessa tal da internet mandou uma mensagem para uma pessoa e que ali a mulher não teve misericórdia nenhuma. A primeira reação: separa, vai viver a tua vida, fulaninho, ciclaninho, eu vou viver a minha. Na nossa vida é assim, nós desistimos por pouca coisa e não percebemos que dentro da nossa casa é um lugar de misericórdia. Não percebemos que o grande necessitado da misericórdia, o maior necessitado da misericórdia não é o outro, sou eu. Eu sou o grande necessitado da misericórdia de Deus. Por isso, cantemos assim. E vai pensando na tua família. Percebes e entende que os melhores caminhos são aqueles que estão